Essa aqui é a última das 4 mensagens que eu escolhi fazer nessa série, chamada Lei e Evangelho, que são reflexões em cima de Gálatas 3, tá? Nós já falamos 3 vezes sobre o capítulo 3 de Gálatas, e essa é a 4ª, e nós vamos fechar hoje essa série, que visa mostrar alguns pontos chave da nossa fé. Antes de ler o texto bíblico, eu quero relembrar para aqueles que tiveram presentes e os que não tiveram presentes, uma das coisas que a gente falou na mensagem anterior. Eu não tenho como lembrar tudo, porque é muito material. Eu falei, por exemplo, no começo, sobre como lei e evangelho são uma forma da gente entender e ler a Bíblia. Por quê? Porque lei diz respeito àquilo que Deus ordena. O homem cumpre ou não. E evangelho diz respeito àquilo que Deus promete, independente do homem cumprir ou não. É por isso que evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. E de como a Bíblia está repleta disso. Não é verdade que lei é do Antigo Testamento e evangelho é do Novo, nós já tratamos disso. Então, eu quero relembrar principalmente o que eu disse na mensagem anterior. Vou colocar algumas coisas aqui para lembrança de vocês. Eu falei que o Velho Testamento proclama a mesma graça salvadora de Deus que o Novo Testamento. Uma das coisas que nós tratamos é que lei não é próprio de Antigo e graça do Novo, mas de que lei e graça, lei e evangelho estão presentes em toda a Escritura. Deus não salvava Abraão, Moisés e outros pelas obras. Deus salvava eles pela graça, né? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Outra coisa, a lei mosaica, a lei que Deus deu para Moisés, visava demonstrar o pecado de Israel. Eu falei assim, quando você olha para a história de Deus dar a lei para Moisés, você já vê logo no começo o problema. Lembra que quando Moisés está descendo do monte, de onde ele recebe as 2 tábuas com os 10 mandamentos, ele já chega no arraial e já tem idolatria, já fizeram um bezerro de ouro. Já começaram errado. Então parece que a lei já veio num contexto de pecado e de fato ela vai mostrar o pecado do povo. Inúmeras as falhas de Israel no decorrer do Antigo Testamento. Porém, uma das coisas que eu mais enfatizei na semana passada foi de que nenhuma delas invalidou a promessa, nenhuma das falhas. Por quê? Porque o que Deus concede é irrevogável. Se Ele realmente prometeu, Ele não volta atrás. Se realmente Ele diz, eu vou lhe dar isso, e Ele fez de forma incondicional, então Ele não volta atrás. Tá? A lei ela é transitória, no sentido de que a lei de Moisés, ela perdeu o seu propósito. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor à medida que a gente trabalha aqui no sermão. Tá? Mas antes, vamos ler o texto. A mensagem de hoje está intitulada Lei antes e depois da conversão. E nós vamos ler o texto, está impresso aí. Vamos ler Gálatas 3, de 23 a 25. Vamos ler juntos. Leia você comigo. Vamos lá. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Muito bem. Crianças, atenção crianças. Um desenho para vocês. À medida que eu explico para o pai de vocês uma coisa, eu quero que vocês desenhem uma coisa, tá? O que eu vou pedir para vocês desenharem é um adulto levando 2 crianças para a escola. Tá? Desenhe um adulto levando pela mão 2 crianças para a escola. Quero ver se esse desenho sai caprichado, tá bom? Veja só, por que eu pedi para as crianças desenharem isso, pais? Olha só, quero falar do sentido histórico da lei. No Antigo Testamento, o povo de Deus, diz o texto que a gente leu, estava sob a custódia da lei. Isso aqui é um termo bem legal, estava debaixo do controle, da orientação da lei. E o texto vai chamar a lei de tutor. E olha qual é a palavra grega. Paidagogos. E a gente sabe que hoje a gente tem pedagogia saindo dessa palavra. Só que pedagogia, para a gente hoje, significa aquele que ensina. No grego daquela época, o paidagogos não era quem ensinava, era quem levava para a escola. Ele era o escravo que trabalhava para famílias,
levando os filhos para quem ensinava. Ele não era um mestre. Ele era um escravo responsável pela educação dos filhos. Mas quando eu digo responsável, é aquele que tinha duas funções. Olha só, ele fazia duas coisas. Ele conduzia os filhos para a escola e ele exercia correção quando necessário. Você lembra quando a gente assiste assim, alguma coisa na televisão, algum filme, alguma história, um seriado, uma série, que mostra aquelas amas que cuidavam dos senhores de terra, dos filhos dos senhores de terra? Aí você vê assim a mãe e o pai, parece que não conhece os filhos, não dão a mínima para os filhos, que quem era próximo dos filhos era a ama, aquela que cuidava. Em tempos antigos, muitas vezes os escravos faziam um papel de pai e mãe. E Paulo vai pegar isso emprestado para dizer que a lei funciona parecido com aquele escravo. A lei, ela tinha dois propósitos principalmente. Ela conduz até o ponto em que a gente aprende, o lugar em que a gente aprende, né? O lugar de todo conhecimento, e ela também corrige. E nesse sentido, a lei é igual o escravo. Ela exerce disciplina de duas formas. Lembra, a palavra disciplina é usada de duas maneiras diferentes. Né? Qual é a disciplina que você mais gostava na faculdade? Aí a gente não pensa em correção, né? A gente está falando de instrução. Pois o tutor era responsável pela disciplina, tanto de conduzir até o lugar de instrução, quanto de corrigir, quando necessário, os filhos do seu senhor. Então, Paulo vai pegar essa analogia e vai falar assim, a lei faz igual. A lei, ela nos conduz até o conhecimento, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso conhecimento. Nele estão encerrados todos os conhecimentos. Então, ela conduz até o conhecimento, mas ela também nos corrige, nos repreende. A lei frequentemente faz papel de disciplinadora, no sentido de trazer correção. Então, o texto que a gente leu está dizendo num primeiro momento que, tendo conduzido a Cristo, a lei perdeu o seu propósito de escravo. Por quê? Se ela tinha que levar até Cristo, Cristo veio, pronto, cumpriu o propósito. Se ela tinha que nos castigar no sentido de nos punir pelos nossos erros, para nos levar até Cristo, que é quem cumpre a lei, então ela cumpriu o seu propósito. Tendo cumprido o seu propósito, nós não precisamos mais dela. É por isso que você vê no Novo Testamento coisa do tipo assim, olha, nós não praticamos mais a circuncisão, não mais temos as dietas alimentares do Antigo Testamento. Né? Aquelas leis que eram boas, dadas por Deus, elas tinham um propósito. E a ilustração que eu consigo pensar para ajudar você a entender é o seguinte. Você que tem filho já um pouco mais crescidinho, não precisa ser adulto, pode ser um pouquinho, não precisa ser, que não seja criancinha. Você lembra do progresso, ou pode ser que se os seus filhos já são adultos, você lembra do progresso da época em que tudo que você ensinava para o seu filho tinha que ser concreto? Até o momento em que você consegue falar alguma coisa um pouquinho mais abstrata? É interessante isso. Quem lida com a educação de crianças, seja no lar, seja na escola, sabe que dependendo da idade, você não pode falar para a criança assim, olha, eu estou com muita saudade. Ela vai dizer, o que é isso? Você tem que especificar e ser mais concreto. Eu gosto quando o papai está aqui do meu lado. Ficou concreto. Saudade é abstrato, mas o papai aqui do lado é concreto. Criança, quando ela é novinha, ela aprende com coisa concreta. Você tem que ensinar com analogia que faça sentido. É por isso que a gente está pedindo para as crianças desenharem. Porque se o pastor falar aqui de coisas abstratas, fica longe. Agora, à medida que elas desenham o adulto que leva as duas crianças para a escola, elas estão desenhando o exemplo que Paulo usa para a lei. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, chega um tempo em que a criança amadurece. Você não precisa mais ensinar com corzinha, com triângulo, quadradinho. Ela entendeu, ela já é crescidinha. Ela já consegue receber informação de uma forma mais inteligente e até mais abstrata. O ponto que Paulo vai dizer é que a história bíblica chega um momento em que Deus resolve não mais a trazer esse tipo de linguagem. Por quê? Já ensinou por tempo suficiente através de símbolos visíveis, palpáveis. Agora já basta. Agora vem a realidade. Na Bíblia, às vezes, você vê assim, aquela ideia de sombras e da pessoa de Cristo. Né? As sombras já passaram. Você não precisa mais ensinar através de sombras, porque você tem a realidade chegando. Mesma coisa com essa ideia de concreto e abstrato.
Deus já ensinou através de muita coisa concreta. Agora você não precisa mais de arca, de candelabro, Deus já fez o seu ponto, vamos dizer assim. E o povo de Deus tem que agora entender. A questão é a seguinte: essa progressão de que a lei tinha um propósito, cumpriu para levar até Cristo, ela também tem uma aplicação na subjetividade, isto é, como é que ela mexe conosco. Tem um aspecto histórico da lei, que é a lei de Moisés, ela conduziu a Cristo, e tem um aspecto conceitual, que é como ela impacta a gente. E eu disse assim, que a lei conduziu até Cristo, a lei de Moisés. Há um sentido em que na nossa vida, mesmo hoje, após a vinda de Cristo, nós já vivemos na era do Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Pós Jesus Cristo vindo uma primeira vez. Mesmo hoje, a lei também, num certo sentido, nos conduz a Cristo. Há um sentido em que a lei funciona para nos levar até Jesus Cristo. Ela ainda, de certa maneira, funciona como paidagogos. Não no sentido de a lei de Moisés, essa não. Essa já cumpriu o seu propósito, acabou. Mas a lei moral, eu vou mostrar, ela também funciona nos levando até Cristo. Paulo, no texto que a gente leu, lida não só com o sentido histórico da lei, mas também com esse aspecto conceitual ou subjetivo. E é dele que eu quero falar hoje. Eu já falei do aspecto histórico no sermão passado, hoje eu quero falar desse. Eu quero mostrar como na nossa vida, na nossa história de vida, a lei nos mostra o pecado e pode conduzir-nos a buscar salvação em Jesus Cristo. E é por isso que eu intitulei a lei antes e depois da conversão, porque eu vou tentar mostrar como é que ela funciona para alguém que não conhece a Jesus, para alguém que não ama Jesus Cristo, mas ela trabalha na vida dessa pessoa, e como é que ela trabalha na vida de quem já conhece a Jesus Cristo, né? Qual é a função dela de acordo com o Novo Testamento. Então eu quero explicar uma coisa que para mim tem sido muito gratificante aprender. Homens do passado, homens estudiosos do passado, e eu vou mencionar apenas um deles, que foi João Calvino, traçaram uma maneira de entender como a lei moral trabalha na nossa vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer por lei moral antes de prosseguir. A gente vê no Antigo Testamento, principalmente, vários tipos de lei. A gente vê lei que tinha a ver com cerimônias, que era oferecer bolos, ou um carneiro, um cordeiro como sacrifício. Essa era a lei cerimonial. Essa lei a gente entende caiu por terra porque Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já chegou. Tinha um outro tipo de lei que a gente chama de lei civil, que eram as leis que diziam respeito a como conduzir o dia a dia do povo. Lembra que eu mencionei, eu estava falando com, eu olhei para o Du Wolf na semana passada, acho que foi, e falei assim, Du, tinha lei do tipo assim, que quando você constrói uma casa, tem que ter parapeito, porque se não tiver o parapeito e alguém cair, culpado é você, quer dizer, tinha lei de engenharia, entendeu? Que Israel tinha que seguir. Essa lei também não se aplica mais ao Novo Testamento, por quê? Porque era uma lei própria de uma nação. Agora o Evangelho atingiu várias nações, e cada nação tem a sua lei civil, a sua lei nacional. Então, esses dois tipos de lei, lei cerimonial e lei civil, nós entendemos que elas cumpriram a sua função. Elas não estão mais em vigor no Novo Testamento. Mas a lei de Deus, no sentido de a lei moral que conduz a nossa conduta, essa sim permanece em vigor. Continua sendo lei, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Os 10 mandamentos, estou citando aqui. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Continua sendo lei. Continua sendo aquilo que Deus espera da gente. Então, a lei moral continua trabalhando na nossa vida e ela tem 3 utilidades. Veja só. Primeira utilidade é que ela tem uma função pedagógica. E aqui a gente amarra com o paidagogos, né? O tutor do qual a gente está falando. Ela é instrumento para convicção de pecado e consciência de incapacidade de satisfazer a lei. Calvino disse que a lei funciona como espelho revelando a nossa iniquidade. O texto que a gente leu de Romanos 7, se você pegar a sua liturgia, você vai ver que o verso 7 fala assim: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Olha lá, estou lendo o início do texto. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente até pode entender assim, matar é feio, né? Matar não pode, todo mundo sabe que matar é pecado. Mas conversa com uma pessoa que não está acostumado a ouvir da Bíblia e fala que aquilo que ele pensa também é criminoso. Aquilo que ele sente é criminoso. Ele vai achar isso muito estranho. Porque não está acostumado a pensar assim. Ele acha que o que está ali dentro, não é da sua conta.
Né? Se eu faço alguma coisa perante a lei, tudo bem, tenho que pagar, mas se eu estou aqui sentindo, pensando, você não tem nada a ver com isso. Pois a Bíblia diz que aquele que cobiça peca. E Paulo diz, se a lei não tivesse dito, eu não saberia. Então a lei mostra o pecado. Essa é a ideia. Esse é o uso pedagógico da lei. Ela mostra o pecado, ela cria consciência do seu erro. Ela mostra até onde você é mau em relação ao padrão de Deus. Se não fosse pela lei, você não enxergaria tanto. Mas ela tem essa função. Ela vem a ser o preceptor para conduzir a Cristo. Esse é um dos usos. O segundo uso é o chamado uso político ou civil, que a lei ela restringe o pecado e promove a justiça. Imagine que hoje nosso governo tenha leis, por exemplo, de trânsito, que digam que se você passar numa velocidade tal, num certo ponto da cidade, vai ter um radar ali para multar. E por que existe a multa? Para tentar coibir a prática do erro. Então, a lei funciona tentando restringir a prática do mal. Isso é verdade em relação ao nosso Deus e à sua lei também. Quando fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, Deus está tentando mostrar que se você não fizer, você vai ter problemas. E aí tem textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que mostram as consequências de uma família que está esfacelada. Quando Deus traz regras do tipo, não furtarás, Ele quer tentar prender você de praticar aquilo que é mal, coibindo para mostrar que as consequências são muito ruins. Então a lei tende a funcionar como freio. E o terceiro uso, a gente chama de uso normativo, isto é, João Calvino chamou de terceiro uso da lei, é isso que significa essa expressão, que é norma de vida para os crentes. E Calvino falou uma coisa curiosa, que eu vou falar daqui a pouco, não agora. Ele disse assim, para mim esse é o principal uso da lei. Esse é o mais importante. Eu vou falar daqui a pouco porque que esse, que direciona a nossa vida e que mostra a norma de vida, é o principal uso da lei. Então eu quero falar de dois, eu vou falar do primeiro e do terceiro, porque tem a ver com o nosso texto, tá? Então vamos falar do uso pedagógico. Olha só, eu tenho essa citação de Luiz Berkoff, diz assim, a lei procura despertar no coração do homem contrição pelo pecado, ao passo que o evangelho visa o despertamento da fé salvadora em Jesus Cristo. Num sentido, a obra da lei é preparatória para a do evangelho. Ela intensifica a consciência de pecado e assim faz ciente ao pecador da necessidade de redenção. O que ele está dizendo é que a lei e o evangelho não trabalham em separado, elas trabalham juntos. Lei e evangelho trabalham juntos. A lei, de certa forma, ela traz consciência do pecado e o evangelho diz, mas tem solução. Ela mostra o seu erro, mas o evangelho vem e diz, mas eu conserto. Ela fere e o evangelho sara. A ideia é que eles funcionem dessa forma para você entender. Veja, não dá para você entender salvação sem entender do que você é salvo. Você já percebeu como a gente faz evangelização errado? A gente chega para as pessoas e fala assim, Jesus morreu na cruz para te salvar. A primeira pergunta que eles têm que fazer é, salvar do quê? Você não explicou para ele? Você acha que ele sabe em que buraco ele está? Se ele não souber o tamanho do buraco em que ele se meteu, ele não vai precisar de Jesus. Ele não vai procurar Jesus Cristo. Jesus não vai fazer sentido para ele. Se ele não tiver consciência de pecado, ele não vai procurar um Salvador. Então a lei é necessária para produzir essa consciência de pecado. Olha só o que um outro autor falou. A gloriosa propriedade do evangelho nunca é vista até que o santo rigor da lei seja sentido. Você tem que sentir como a lei é rigorosa para você falar assim, nossa, o evangelho foi bálsamo para mim. Você tem que sentir como a lei fere para você dizer, graças a Deus que há perdão de pecados. Então, lei e evangelho, que eu estou tentando explicar há bastante tempo, funcionam dessa maneira, uma conduzindo ao outro. A lei fere, o evangelho sara. Olha só, mais sobre esse uso pedagógico. Esse é o sentido de Gálatas 3:24. Fala que a lei funcionou como tutor. O nosso texto fala que a lei funcionou como tutor. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. O que a lei fez? Ela mostrou o nosso erro, mas não para dizer, você está perdido e não tem jeito e acabou. Não, ela conduziu você até Cristo para você dizer assim, não, então não dá para eu ser justificado pelas minhas obras, pelo que eu faço, pelo meu desempenho. Eu só posso ser justificado pela fé. Eu só posso ser aceito por Deus pela fé. E esse é o sentido de Romanos 10:4, que a gente cantou no começo. Vamos repetir, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo Cristo. O fim, isto é, para onde é que a lei conduz? Para Cristo.
O fim, o objetivo é Cristo. Tá? O fim da lei, o propósito da lei é Cristo Jesus. Trata-se de um propósito redentor. A lei funcionando para conduzir você à salvação. Eu estou falando disso porque eu quero que você entenda a necessidade de convicção de pecado para que haja verdadeira conversão na vida de alguém. Essa eficácia da lei promove conversão no ímpio e constante arrependimento no cristão. Aqui uma coisa importante para você entender. Não estou dizendo que essa lei só trabalha na vida de quem não conhece a Jesus Cristo. Ela também trabalha na vida de quem já é salvo por Jesus. A lei continua a ferir o nosso coração para a gente dizer assim, Deus, eu preciso de correção. Eu preciso de ser lavado, eu preciso de ser transformado e perdoado, para que eu não tenha dívida diante do Senhor. Então, a lei funciona ainda promovendo o arrependimento. Por exemplo, quando nós falhamos e alguém nos confronta, se o Espírito de Deus está usando a lei, essa confrontação vai ser aquilo que é necessário para você dizer assim, é verdade, eu errei, me desculpe. É verdade, eu realmente falhei. Então a lei funcionando como o tutor que nos conduz. Eu quero dar alguns exemplos na Bíblia que eu acho que vão te ajudar. Exemplos de histórias que você conhece, mas que talvez você nunca tenha analisado desse ponto de vista de lei e evangelho. Eu vou falar a primeira, do jovem rico. Você conhece o jovem rico? O jovem rico é um homem zeloso pelas coisas espirituais. Não pense que ele é um cara que nunca vai na igreja. Não, jovem rico é um homem de família. É um homem do bem. Né? Cuida é generoso, ajuda os outros. Só que ele está angustiado internamente. E ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha o anseio dele. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, conhece as leis, sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás. E começa a citar a segunda metade. Só para você entender, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros 4 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia do sábado. Não desonrar o nome de Deus. Né? Não tomar o nome de Deus em vão. Quer dizer, dizem respeito a Deus. Aí tem outros 6 mandamentos que dizem respeito ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então são 10 mandamentos divididos em duas partes. Por isso que no Antigo Testamento a gente vê as 2 tábuas da lei. Por que 2 tábuas? Uma diz respeito ao relacionamento com Deus, outra relacionamento com o próximo. Pois bem, Jesus cita só os do relacionamento com o próximo. Pode prestar atenção, depois você olha lá no texto. Você vai ver que fala lá de não honrar o pai e mãe, não matar, não adulterar, tal. E aí o jovem diz assim, mas eu tenho cumprido isso desde a minha juventude. Em outras palavras, com a lei eu estou bem, mestre. Com a lei eu estou bem. Agora presta atenção, antes de Jesus falar da lei, ele diz uma outra coisa. Ele fala assim, por que me chamas de bom? Bom é um só, Deus. Aí você fica assim, coçando a cabeça dizendo, peraí, Jesus não era Deus? Por que ele fica encrencando com o jovem rico dizendo, por que você me chama de bom? Como se não fosse bom. Aí que vem o entendimento. Eu quero que você entenda o porquê que Jesus diz isso para entender o final da história. Jesus diz isso porque o jovem rico não o considera Deus. Se o considerasse Deus, ele teria atendido a sugestão de Jesus no finalzinho da história. Mas porque ele não aceita, Jesus é apenas um bom mestre. É apenas um mestre. E aí, Jesus, contra o conceito dele de bondade, diz, não, bom, só Deus. Jesus não está negando que ele é bom. Ele está dizendo, o seu conceito de bondade é muito pequeno em relação ao conceito de Deus de bondade. Se você me acha bom, mas me acha só um mestre, um homem qualquer, então o seu conceito de bondade é desse tamanhozinho. Aí Jesus fala da lei, e ele diz, cumpro desde a minha juventude. Aí Jesus fala, então, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Presta atenção. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, é amar o próximo. Depois vem e segue-me, é amar a Deus. Segunda tábua da lei, primeira tábua da lei. O jovem sai triste porque ele tinha muitas riquezas. Em outras palavras, ele não cumpria a lei. A lei
feriu o coração daquele jovem e mostrou que ele era mais mau do que ele achava que ele era. A lei mostrou o pecado daquele jovem quando tocou no ponto nevrálgico dele. E a lei faz isso com outras pessoas. Aí você pode pensar assim, mas peraí, eu não entendi, pastor. O senhor deu um exemplo da lei e não deu salvação. Quer dizer que Jesus usou a lei e não gerou salvação? Mas tem uma outra história da mulher samaritana. Jesus age do mesmo jeito. Lembra? A mulher samaritana está lá pegando água, Jesus fala assim, ó, me dá um pouco de água. Ela fala assim, mas você, homem, judeu, falando comigo. Aí ela diz, essa mulher, aí Jesus falou assim, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria, ele te daria água viva, você beberia dela, nunca mais teria sede. Eu quero dessa água, ela falou. Mas eu quero dessa água. Então quando ela diz, eu quero dessa água, Jesus diz, tá bom. Então faz o seguinte, chama o teu marido. Aí você fala, o quê? Jesus parecia que tinha umas invertidas de conversa assim, que você não entende, né? Você fala, como é que é? Chama o teu marido. O que tem a ver? Beber água, chama o teu marido. Jesus está mostrando uma área dela que ela precisa consertar para que ela beba da água. Tanto é que ela diz, não tenho marido, tentando esconder. Aí Jesus disse, é verdade, você já teve 5, o sexto não é seu. Você tomou de outra. Aí ela fala, vejo que o Senhor é profeta. Perceber que o Senhor enxerga as coisas, conhece a minha vida. Pois já que o Senhor é profeta, aí ela dá aquela desviadinha, pergunta teológica. Eu queria saber onde é que a gente adora, é naquele monte ou nesse monte? Jesus falou, olha, não é nem naquele monte, nem nesse monte, é em espírito e em verdade. Jesus está voltando para o ponto, está massacrando o coração dela com a lei. Jesus está mostrando que ela precisava se ver pecadora para que bebesse da água. E aí a história diz que ela larga o cântaro e vai correndo lá para a cidade. E lá na cidade a gente vê evidência de que a vida dela mudou. Porque ela fala assim, venham e vejam o homem que conhece todos os meus podres. Ela não diz essas palavras, mas ela diz, venham e vejam um homem que sabe tudo da minha vida. Que conhece a minha vida. Ela está falando isso porque ela não se vê mais presa e envergonhada pelos seus erros. Ela se vê perdoada. E no finalzinho da história, quando os samaritanos forem conversar com Jesus, eles falam assim, agora nós sabemos, não pelo que você disse, mas pelo que nós ouvimos, que realmente Ele é Salvador do mundo. Aqui a gente vê a lei conduzindo à salvação, ferindo o coração para que a pessoa recebesse a salvação em Jesus. Então na vida de quem não é crente, funciona assim. Deus tem que ferir o coração para que essa pessoa venha a Cristo. Mas na vida de crente também. Josias era um rei que viveu num tempo em que os reis anteriores a ele eram maus. E aí tinham até esquecido da Bíblia Sagrada. Aí uma hora ele pede para fazer a limpeza lá no templo e acham o quê? A Bíblia. Olha só, no templo, onde já se viu achar a Bíblia no templo? Olha a ironia da história. Eles encontram a Bíblia na casa de Deus. E aí resolvem ler esse livro. E quando lê esse livro, Josias fala, meu Deus. Aí diz que rasga as vestes, todo mundo lamenta. Por quê? Porque eles tinham esquecido da lei. E a lei mostrou o pecado deles. Então isso serve para uma renovação espiritual na vida do povo de Deus. Você lê os profetas estão falando com o povo de Deus o tempo todo. Olha, vocês têm pecado. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então veja que a lei funciona como condutora para o evangelho, não só na vida de quem é descrente, na vida de quem é crente também. A gente também precisa ser confrontado pela lei para que a gente seja socorrido pelo evangelho. Tá? A lei não deve ser rejeitada porque o homem não tem poder para cumpri-la. Ela é fardo para quem busca justificar-se por ela. Se você for tentar cumprir a lei sem o auxílio do Espírito de Deus, aí ela é peso, ela é fardo. Mas se você entender o propósito dela, você vai dizer, ela é boa. Porque ela mostra o quanto eu preciso de Jesus Cristo. Esse é o uso pedagógico da lei. Deixa eu falar do outro mais rapidamente. O uso normativo, eu tenho uma citação aqui de João Calvino, nesse texto de Gálatas 3, ele fala assim, mas aqui uma vez mais pode-se perguntar se a lei está tão abolida que nada tem a ver conosco. Respondo que a lei no tocante a ser norma de vida é um freio que nos mantém no amor do Senhor, uma espora para corrigir a indolência de nossa carne. Em suma, até onde ela é proveitosa para ensinar, corrigir, reprovar, para que os crentes sejam instruídos em toda boa obra, está em vigor como nunca e permanece intacta. O que ele quer dizer agora é que a lei serve como norma de vida. Ela serve para nos conduzir, nos corrigir, mas dizer, esse é o caminho, siga esse caminho. E nesse sentido, ela está em vigor como nunca, ele fala. Olha só, um pouco acerca desse uso normativo. Eu falei que lá atrás, que Calvino tinha chamado o terceiro uso da lei do principal. Por que é o principal? Presta atenção.
Quando Adão e Eva estavam no jardim, por acaso a lei precisava mostrar o pecado deles? Não. Antes de haver pecado, a lei não tinha como propósito mostrar o pecado. Hoje ela faz isso, mas não era o propósito primeiro. E quando Deus redimir a gente e transformar a gente por completo, e nós não tivermos mais pecado, a lei vai mostrar o nosso pecado? Não. Então o uso pedagógico, ele tem tempo limitado. Agora o uso normativo, de ser a nossa regra de vida, é para todo sempre. Por isso que Calvino disse assim, esse é o principal uso da lei. Porque quando eu estiver lá com o Senhor, totalmente transformado, sem pecado, eu vou continuar amando o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu vou continuar cumprindo os grandes mandamentos. Eu vou continuar amando o próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque cumprir a lei é praticar amor. Esse é o entendimento errado das pessoas. As pessoas às vezes acham que lei é uma coisa muito fria, ruim e tal. Não, o negócio é amor. Eu falei isso na primeira mensagem, que quem tem inclinação antinomista fala, não, para com regra, com lei, a gente tem que amar as pessoas. Na Bíblia não existe essa dicotomia. Amar é a prática da lei. Está lá em Romanos 13, em Gálatas 5. Quando Jesus é perguntado quais os 2 grandes mandamentos, conversa com os homens da lei, vocês sabem quais são os mandamentos? Sempre existe essa ideia, 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Está falando de mandamento, de lei. A Bíblia não dicotomiza. Cumprir a lei é amar a Deus. Quem é aquele que me ama? É aquele que obedece os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Está vendo? É aquele que me obedece que me ama. Todo pai sabe que não adianta de nada a criança chegar assim, mamãe, papai, amo você, mas ser desobediente o tempo todo. Como é que o filho mostra amor pelo pai e pela mãe? Honrando. Então, lei e amor não são 2 coisas separadas, nada a ver uma com a outra. Amar é cumprir a lei. Esse é o sentido em que a lei é um deleite, não um fardo. Sabe o que eu acho interessante? Eu leio Romanos 7, aí fala assim, nossa, mas a lei mostrou o meu pecado, o que eu quero fazer eu não faço. Aí você fala assim, gente, a lei é um peso, é um fardo. Mas aí você lê Salmo 119, o salmista fala assim, quanto eu amo a tua lei. Ela é o meu deleite todo dia. É como se fosse assim, tomar um café da manhã delicioso. Você fala assim, peraí, a lei é um fardo ou é um deleite? No que diz respeito a mostrar o nosso pecado, ela nos entristece mesmo. Mas quando ela mostra o caminho que eu devo seguir, ela é minha alegria. Esse é o meu respirar. Não é? A tua vontade feita em mim? É. Esse é o meu deleite. É o meu prazer. Por isso que tem momentos em que ele fala assim, como eu amo a tua lei. Isso só serve para os crentes, é lógico. Quem não ama a Deus, diz a Bíblia que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Ele não tem deleite na lei de Deus. A lei de Deus é espelho não só para revelar nossas feiuras, mas para habilitar-nos a buscar a beleza de espírito. Para as crianças que aqui estão, eu quero contar uma historinha para eles desenharem, fazer um outro desenho para a gente terminar. Eu estou quase terminando a mensagem e essa é uma história da época que eu tinha a idade das crianças, mas que me marcou muito e eu conto para explicar para vocês o que é isso. Crianças, prestem atenção. Tem um texto na Bíblia que fala que a Bíblia funciona como um espelho. E aí a pergunta é, para que serve esse espelho? Então eu quero contar essa história para vocês. Quando eu era pequeno, eu assisti um documentário sobre o palhaço no circo. E eu achava muito legal ver o palhaço. O palhaço era uma coisa... Só que nesse documentário, o palhaço não aparecia fazendo o número dele. Ele explicava como é que era o dia a dia dele. Então ele mostrava o circo, e a parte mais legal para mim foi quando ele começou a se maquiar. Ele sentou na frente do espelho e começou a se pintar, e tentando conversar com o repórter à medida que ia se pintando. E olha só como é que ele se pintava, presta atenção. Quando você se pinta, você consegue olhar o seu rosto? Não. Só dá para olhar o seu rosto quando você está na frente do quê? Do espelho. Mas tinha uma coisa muito interessante naquele espelho, daquele palhaço. Ele tinha uma fotinho bem pequenininha que estava presa no espelho. E ele usava aquela fotinho para poder usar como referência. Ele pintava de acordo com aquela
fotinho lá, que era ele já pronto, pintado por outra pessoa. Presta atenção e desenhe isso para mim. Desenhe um palhaço olhando no espelho com uma fotinho no meio, copiando. E eu digo para vocês, pais, o porquê que eu estou contando essa história. Isso eu assisti quando eu era menino. Essa história fez sentido para mim quando eu comecei a entender Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 fala que a palavra de Deus funciona como espelho. Não adianta eu chegar no espelho e ver e não mudar nada. Lembra que fala assim, aquele que é ouvinte é como quem se olha no espelho e depois esquece da sua aparência. Imagine vocês mulheres com espelho em casa, olhando toda descabelada, um brinco de uma cor, outro brinco de outra cor, e sair sem mudar nada. Você fala, ridículo, mas é esse o ouvinte da palavra. Ele olha para a palavra, ele vê o que está errado com ele, mas ele não corrige. O praticante, ele fala, peraí, está horroroso, tem que mudar alguma coisa. Só que, para ele mudar, presta atenção, ele precisa de um parâmetro. Sabe o que me encanta na Bíblia Sagrada? É que ela não mostra só minhas feiuras. Ela tem um exemplo do homem ideal. Ela tem um exemplo de quem eu tenho que imitar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ela tem uma fotinho. Toda vez que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não só vejo os meus erros, eu vejo a fotinho. E eu sei a quem eu tenho que seguir. Nesse sentido, a lei funciona como a minha norma de conduta. Ela funciona como aquela que mostra para mim o caminho que eu tenho que seguir. Eu quero terminar com isso aqui. O Evangelho traz a lei ao seu devido lugar. Até aqui, presta atenção, boa parte dos meus sermões anteriores e de hoje foi mostrando como a lei conduz ao Evangelho. Eu quero terminar falando que o Evangelho traz a lei para o seu devido lugar. Não, na verdade, não é só a lei que conduz o Evangelho. O Evangelho também faz alguma coisa fantástica para nos conduzir de volta à lei. Olha só, eu quero terminar com isso aqui, eu pedi a sua atenção. Assim como o bem recebido por um corpo doente nada faz, a não ser aumentar a doença, assim também acontece com a lei, que é designada para produzir bondade e vida e torna-se a causa do pecado e da morte. Para que a lei possa ter um fim verdadeiro, então, Cristo assume a natureza humana sobre si, para que a justiça da lei possa ser cumprida naqueles a quem ele redime. Esse autor está dizendo basicamente o seguinte, a lei é boa, o problema é que você está doente. Então a lei, mesmo sendo boa, não faz bem para você. Pense em açúcar para diabético. Aquele pudim de leite condensado, delicioso. Ou um chocolate assim, bem, nada dietético. Pode ser uma delícia, pode ser ótimo, só que para quem é doente, não serve. É igual você dar buquê de flores para quem é alérgico. Você vai lá agradar, traz uma coisa linda, aí na hora que a pessoa recebe, tchim, pronto, estragou. Você fala, frustrou. A lei, ela é linda, ela é boa, só que você está doente. Então, para que ela funcione, o Evangelho tem que sarar você. Para que você possa curtir aquele pudim ou chocolate, para que você possa curtir as flores sem sofrer com ela. Então, eu tenho uma frase antiga de Santo Agostinho, lá do século IV, V, que é em cima. Ele falou assim, a lei nos é dada para que a graça seja buscada. A graça nos é dada para que a lei seja cumprida. Ele acertou na veia. Na veia. O que ele disse é, a lei de Deus está aqui porque ela mostra o meu erro, ela mostra que eu preciso buscar o Senhor. Mas quando eu busco o Senhor, não para aí. Eu busco o Senhor para que a graça dele me leve de volta para a lei e fale assim, agora você vai obedecer. Agora eu vou ajudar você a obedecer. Eu vou ensinar você a obedecer. Então a lei de Deus me conduz ao Evangelho, e o Evangelho me traz de volta à lei. Por isso que eu queria que vocês ouvissem essas mensagens no decorrer desses dias, porque isso resume muito da nossa vida. Nossa vida constantemente é ver a lei mostrando o nosso erro. Mas ela tem que nos conduzir a Jesus Cristo, para que o Evangelho nos traga de volta para a lei, para que a gente seja cumpridor dela, agradecido a Deus, agradando ao Senhor Deus. Tá? Lei e Evangelho são duas coisas muito chaves na vida do crente. Nós temos que tê-las bem claramente. Eu quero orar, pedir que Deus nos abençoe no entendimento desses conceitos. E eu espero, embora a gente está terminando a série aqui, embora eu não vá mais continuar falando disso especificamente, eu espero que você pegue isso e comece a aplicar isso para outras partes da Bíblia que você estudar e começar a meditar nelas. Entender como é que lei e evangelho funcionam na vida, tanto de quem não conhece a Jesus, como de quem já conhece a Jesus. Vamos orar.